Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Sniper Tips. Meu nome é DJ, eu sou trader esportivo e analista de probabilidades. E venho trazer dicas, palpites, prognósticos para fazer o seu dia mais lucrativo nas apostas esportivas. Copenhague contra o PSV. E vocês observam aqui que no jogo de ida o resultado foi 4-4. Jogaço de bola, PSV merecia ter ganho o jogo, jogou melhor, perdeu pênalti. Jogo muito movimentado, o jogo foi 4-4. Eu acompanhei de perto esse jogo porque eu fiz algumas entradas nesse jogo e peguei alguns gols aí. Tá? Inclusive eu fiz um back PSV. Então, nesse jogo de volta, pessoal, atenção total. Por quê? Porque também tem tudo para ser um jogo com muitos gols, tá? Você observa aqui, ó, os últimos jogos do Copenhagen, venceu o Midtjylland por 1-0 lá no campeonato dinamarquês, tá? Aqui o 4-4 que eu te falei contra o PSV, ó. O Copenhagen venceu 3-0 o Randers, também da Dinamarca. Venceu 2-0 o Viborg. Ou seja, nos últimos 5 jogos, o Copenhagen não perdeu nenhuma vez, tá? E o PSV também é a mesma coisa, ó. O PSV nos últimos 5 jogos não perdeu. São aqui 4 vitórias e um empate, né? Aí você olha aqui os confrontos diretos, ó. Aqui, ó, 2022, ou seja, o último jogo foi 4-4. Em 2009, teve um jogo 1-1 e teve uma vitória 1-0 do PSV. Ou seja, jogo muito equilibrado. Não dá para você entrar em determinado time, determinada vitória. O PSV vem com alguns desfalques, tá? O Van der Black tá com a lesão no joelho também, é dúvida para esse jogo. É um bom jogador, tá? Os dois times aí desfalcados aí, mas eu acho que o PSV sente mais falta aí nessa questão dos desfalques, tá, pessoal? Então, vamos buscar aqui nesse jogo aqui o over 2,5, pessoal. Everton e Newcastle, tá? Eu já logo de cara, eu digo a vocês que o Newcastle é favorito para vencer esse jogo, tá? Apesar dos desfalques, olha só. Joelinton é dúvida, tá com uma lesão na virilha, pessoal. Joelinton é brasileiro, vocês sabem. É um dos destaques nesse time aí, tá? Tem o Fernandes também, de extensão abdominal, é dúvida. Ou seja, alguns desfalques aí. O Trippier já não joga. O Trippier tá com a lesão no tornozelo, é o principal batedor de faltas desse time. Com a chegada dele, o Newcastle cresceu bastante. Mas tá fora definitivamente aí, tá? Então, destacamos aqui as lesões, provavelmente dúvidas, prováveis escalação do Newcastle, né? E vamos dar uma olhada aqui na classificação, pessoal, ó. Classificação aqui, ó. Newcastle tá na 14ª colocação, tem 28 jogos. Dentro desses 28 jogos, somou 31 pontos, tá? O Everton tem 17, tá na 17ª colocação. Fez 26 jogos, dentro desses 26 jogos somou 22 pontos, tá, pessoal? Ou seja, o Everton faz uma campanha ridícula, faz uma campanha muito ruim mesmo, tá? Apesar que você olhando aqui, ó, o Everton tem bastante jogos a menos, pessoal, ó, tem apenas 26 jogos, ó. Pode se recuperar dentro do campeonato. Você vê aqui o Watford tem 29, o time tá na frente dele, que é o Leeds United, tem 29, o Everton com bastante jogos a menos, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos confrontos dessas duas equipes, ó. Primeiro o Everton, tá? Everton jogando em casa. Everton, nos últimos 5 jogos, venceu apenas um, tá? Perdeu os outros 4. Os outros 4 jogos dentro da Premier League, tá? Perdeu todos. Essa vitória aqui em cima do Boreham Wood foi pela Copa da Inglaterra, tá? Não foi dentro da Premier League, não. Aí você olha aqui o Newcastle nos últimos jogos não perdeu
antes do Chelsea, não tinha perdido nenhum jogo, assim, no caso, nos últimos 6, 7 jogos, estava vencendo e empatando. Aí enfrentou o Chelsea, tomou o gol aos 46 do segundo tempo, tá? Nos acréscimos aí o Chelsea venceu o Newcastle 1-0, tá? Vamos ver aqui os confrontos diretos entre Newcastle e Everton. Everton e Newcastle, aqui, ó. No jogo de ida, lá no primeiro jogo, na casa do Newcastle, o Newcastle meteu um 3-1, venceu. No ano passado teve 2-0 Newcastle, em 2020 teve um 2-1 Newcastle, teve um 2-2 aqui, tá, pessoal? Então o Newcastle levando bastante vantagem. Então o favoritismo nesse jogo, sem dúvida, é do Newcastle, pessoal, na minha opinião. Se você quiser fazer essa entrada aí, Newcastle vencendo o jogo, empate, anula a aposta, também eu vejo bastante valor, tá bom? Vejo bastante valor, que pode acontecer um empate, isso é normal, pode acontecer um empate nesse jogo, até porque o Everton tá jogando em casa. O que não quer dizer muita coisa, tá? Olha o Everton jogando em casa, ó. Everton jogando em casa, perdeu aqui pro Wolverhampton, 1-0. Aqui perdeu pro City, 1-0. E aqui venceu aqui o Leeds, 3-0. E venceu aqui pela Copa da Liga Inglesa o Brentford, 4-1, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Newcastle jogando fora. Newcastle jogando fora, ó, joga bem, ó. Newcastle jogando fora de casa, perdeu agora pro Chelsea, né? Tava na casa do Chelsea, mas nos outros jogos, ó, venceu o Southampton e vinha jogando bem o Newcastle fora de casa aí, pessoal, tá? Então, vamos buscar essa vitória do Newcastle, empate, anula a aposta, tá de bom tamanho pra gente, tá bom, pessoal? Palmeiras e Corinthians, vai ser um jogo bem truncado, promessa de ser um jogo bem truncado, tá? Jogo que será no Allianz Parque, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos dessas duas equipes, ó. Palmeiras que vai jogar em casa, ó. Palmeiras em casa, logo de cara, ó, não perde pra ninguém, tá vendo aqui? Palmeiras em casa, nos últimos 5 jogos, são 5 vitórias. Nem empatar, o time empata. Palmeiras empata. Corinthians jogando fora. Corinthians fora de casa, pessoal. Nos últimos 5 jogos, são 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias, tá? Agora o total aqui. O total, o Palmeiras vem numa fase bem bacana. Nos últimos jogos aí são 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, tá? O Corinthians, no total, falando no jogo em geral, fora e dentro de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas uma vez, perdeu para o São Paulo, no Morumbi. Ou seja, o Corinthians ainda não ganhou um clássico ainda nesse ano, pessoal, tá? Então, nesse jogo aqui, promessa de ser um jogo bem truncado. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos dessas duas equipes, ó. Ano passado, 2-1 Corinthians venceu. Também ano passado, teve 1-1, empate. 2021 também, Palmeiras venceu 2-0. Também 2021, Corinthians e Palmeiras, 2-2. Também 2021, Campeonato Paulista, teve um 4-0 Palmeiras. Ou seja, muito equilíbrio, a não ser aqui o 4-0 Palmeiras, mas muito equilíbrio. Vocês veem aqui muitos empates, tá? Jogo bem equilibrado. Corinthians venceu também ano passado aqui o Palmeiras. Ou seja, a gente vai buscar aqui o under, pessoal. Vamos fazer essa entrada aqui no under 2,5, tá? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal, tá bom? Espero que tenham gostado, tá? E desde já eu peço que deixem um like, se inscrevam, você que não é inscrito, e ative as notificações, tá bom? Isso é muito importante para fazer esse canal aqui crescer. E a gente continuar aqui no YouTube e lá no Telegram com o nosso grupo free, tá bom, pessoal? A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Fui!